E quando eu finalmente tive coragem pra me pesar e ver quanto eu tava me pesando, eu já tinha atingido 3 dígitos na balança. E eu fiquei desesperada, eu fiquei muito nervosa, eu tava completamente sem autoestima, sem rumo e sem saúde também. Olá pessoal do meu canal, esse é mais um vídeo. Se vocês não viram os outros vídeos ainda, pesquisem os vídeos aqui. Nesse canal a gente fala de muita coisa bacana e eu vou estar sempre trazendo coisas pra vocês. Como que eu engordei mais de 50 quilos em tão pouco tempo, gente. Pra começar, na verdade não foi exatamente a gestação que me engordou tanto, tá? Foi outra coisa. No vídeo anterior eu expliquei pra vocês, eu contei pra vocês um pouco da minha história e como eu fiquei tão doente, né? Como eu fiquei tão doente emocionalmente e mentalmente. Então eu atribuí isso a esse sobrepeso tão grande que eu fiquei. Então eu era uma menina muito magrinha, gente. Eu tinha 43 quilos e sempre tive problema com peso. Quando eu era criança, quando eu tinha uns 8 anos mais ou menos, meus pais se separaram, uns 7, 8 anos. E eu comecei a engordar muito. Na época eu comia bastante bolacha, bastante coisa. A minha mãe e meu pai tentavam suprir algumas coisas minhas assim com comida. Então eu tava sempre comendo alguma coisa assim. E aí eu fiquei bem obesa, criança. Isso porque eu tinha sido uma criança muito magra, eu não comia antes, mas eu acabei virando uma criança super obesa. E aí isso me deixou muito insegura, principalmente quando eu entrei finalmente no ensino médio, né? Porque eu fui pro colégio público e lá tinha muitas meninas bonitas, né? E tinham meninas de séries mais à frente. Então eu fiquei muito insegura e isso me fez entrar num estado de bulimia. E eu cheguei a ficar anoréxica nessa época. Minha história com a anorexia não é muito diferente das histórias dos adolescentes em geral. Eu tinha pelos meus 11 anos por aí, foi aí que eu decidi que eu não ia comer mais, gente. Eu não queria comer nada e o que eu comia eu vomitava. Então eu fiquei muito desnutrida, anêmica, fiquei muito mal e fiquei muito magra. Então assim eu me sentia bem pra estar lá no colégio, né, com as outras meninas e tudo mais, até que chegou o momento que a minha avó, nessa época eu morava com a minha avó percebeu e eu já tava tão fraca que eu não conseguia mais levantar da cama e ela me dava soro na boca e tudo mais, até eu finalmente me estabilizar. Mas, pra falar a verdade, mesmo eu voltando a comer mais ou menos depois, eu continuei com a bulimia. Eu ainda tenho bulimia, às vezes eu tenho algumas crises de bulimia, mesmo estando mais gordinha hoje em dia. Mas eu, graças a Deus, eu me curei, entre aspas, disso. Foi muito difícil, mas isso foi esse peso, né, de 43 quilos, ele se estendeu até os meus 17 anos e é agora que eu começo a história da parte que eu comecei a engordar loucamente. Se você não viu o vídeo anterior, provavelmente você não vai entender do que eu tô falando, mas eu comecei a engordar a partir do momento que eu iniciei o tratamento medicamentoso, tá, gente? O medicamentoso com um psiquiatra, que foi depois que aconteceu a situação com meu pai, o acidente, eu fiquei sozinha e eu comecei a tomar os remédios. Eu estava morando sozinha até então, eu tomava esses remédios por conta própria e o que aconteceu? Eu comecei a tomar esses remédios por conta própria, tomando, fiquei viciada nos remédios, né? A minha vida era essa. Eu só comia miojo e tomava remédio. E mesmo assim, gente, mesmo assim eu fui inchando, tá? Não antes de passar muito mal, tá, gente? Teve até uma época que eu fiquei muito mal, cheguei a ficar desacordada em casa, enquanto eu tava morando sozinha ainda. Então, por conta, né, de não estar comendo e por conta de estar ali tomando muitos remédios psiquiátricos eu tomava nesse início. Eu acho que eu comecei com uns 3, eu não tenho certeza.
Mas chegou uma época que eu cheguei a tomar 13 comprimidos por dia. E eu vou falar sobre isso com vocês depois, em um outro vídeo, para não alongar muito isso. No momento que eu comecei a fazer o tratamento do psiquiátrico para depressão e ansiedade, até então era só para depressão e ansiedade, gente, eu não sabia do borderline ainda. Eu comecei a engordar, né? E aí eu atingi 55 quilos. Aí eu fiquei desesperada. Porque era muito novo pra mim, mas eu tava gostando daquele corpo, eu tava trabalhando ainda, e eu tava muito bonita na época. E o corpo tava muito bonito, vou tentar achar uma foto, se eu não achar, me desculpem, mas se eu achar eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Eu tava muito satisfeita com o meu corpo, mas eu tava com medo de engordar mais, né? Até porque nessa época eu já estava com aquele indivíduo que eu falo pra vocês no primeiro vídeo, né? Então eu fiquei com muito medo de ficar gorda e a pessoa me odiar, me abandonar, sei lá. Eram várias coisas que passavam na minha cabeça, né? Então, como tinha muito bullying quando era criança também, né? Quando era mais cheinha e tudo mais, eu não aceitava aquilo e a família também implicava muito com peso, enfim. Então, gente, os remédios, eles começaram a me engordar muito. E até então, eu não sabia que eram os remédios, tá? Porque ele tinha acabado de vir morar comigo, né? Um indivíduo que eu citei no outro vídeo. E eu achei que era normal, achei que eu tava, sei lá, que eu tava amadurecendo, talvez. E quando eu atingi 64 quilos, gente, que foi um pouquinho depois, foi assim, muito rápido isso, uma questão de uns 2 meses mais ou menos, de 54 para 64, eu decidi procurar o médico. Aí eu fui procurar um médico, ele passou vários exames, né? Eu tinha vários exames pra fazer, nessa época eu ainda tinha plano de saúde, a minha avó pagava pra mim. E, inclusive, gratidão demais por ela pagar nessa época pra mim, porque senão eu não teria conseguido os tratamentos que eu fiz. Então, eu estava fazendo uma bateria de exames e foi aí que eu descobri que eu estava grávida, mas eu estava grávida de 5 semanas. Então, assim, não era exatamente culpa da gestação, eu já estava engordando por causa dos remédios mesmo. Então, agora eu estava grávida, gente, e estava com 64 quilos. Na verdade, eu estava com 67 quando eu finalmente descobri a gravidez e tal. E aí, eu fiquei muito preocupada, porque eu fiquei com muito medo de engordar. E nessa época eu já tava ficando inchada. E eu fui inchando muito e muito rápido. E eu me lembro que o psiquiatra passou até um remédio específico para quem era gestante e tal, continuar tomando. Enfim, gente. Eu acho que eu fiquei tomando um remédio, eu não tenho certeza agora. Eu ainda continuei tomando um remédio e estava na gravidez, estava grávida. E eu fiquei bonita grávida, até os 5 meses, quase não se via a barriga. E nos 5 meses ela apareceu de vez, vou tentar achar uma foto também. E tava tudo bem, gente. Eu fiz o pré-natal, tava tudo certinho. E quando deu 7 meses, acho que foi 7 meses, começaram a aparecer estrias e tudo que eu não tinha, assim. Tudo foi de repente, assim, parece que foi da noite pro dia. Eu fiquei horrível. Vamos dizer assim, eu fiquei horrível. E como eu tava grávida e eu estava com aquele indivíduo aqui, eu já tava sentindo que ele me odiava, que ele não queria, eu não queria perdê-lo na época, até porque eu tava grávida e tal, eu não comia. Eu estava grávida e eu não comia. E eu não comia mesmo, gente. Eu fazia dieta grávida, eu tava desesperada, eu não queria engordar de maneira nenhuma, eu tinha muito medo. E mesmo assim eu continuava engordando. Aí eu comia só um pouquinho, aí eu fazia dieta da sopa e não sei o que. Mesmo assim eu continuei engordando. Até nesses 7 meses aí que eu fui me pesar lá no pré-natal e a doutora brigou comigo que eu tinha engordado e tal. E eu expliquei, mas eu nem como direito, eu quase não como, eu não sei o que tá acontecendo, eu não tô fazendo nada, eu... No entanto, gente, eu sofri um acidente doméstico nessa época, tá? E esse acidente, ele me deixou de cama. Eu fiquei grávida de cama, então eu fiquei muito sedentária. Eu fiquei extremamente sedentária, gente. Então foi da noite pro dia,
Depois que eu fiz o meu chá de bebê, eu tava linda, gente. Eu vou tentar achar uma foto. Essas fotos eu sei que eu tenho ainda. Eu tava ótima, eu tava graciosa, pra falar a verdade. Eu tava radiante no chá de bebê. Eu tava muito feliz porque eu tava uma grávida bonita, redondinha e tal. Tava tudo certinho. E como eu falei, da noite pro dia, eu fiquei horrorosa. Eu fiquei muito inchada, meu cabelo ficou horrível. Eu fiquei com muitas estrias por toda parte, no braço, nas pernas, na barriga, em todos os lugares. E aí eu comecei a usar vários cremes, vários óleos, várias coisas e nada adiantava. Então isso foi acabando com a minha autoestima cada vez mais, cada vez mais. E, gente, eu já tava com uma pessoa que me deixava muito pra baixo, que me colocava muito pra baixo, que não olhava pra mim, que não me queria e ele não chegava perto de mim. E ele começou a usar a gravidez desde o início pra dizer que eu não quero você hoje não, porque você tá grávida e isso não é legal e tal. Então ele aproveitou disso os quase 10 meses que eu fiquei grávida. Meu filho nasceu de 42 semanas, se não me engano, gente. Foi bastante tempo. Então, gente, o meu filho nasce e eu, naquele desespero de emagrecer logo e tal, e fiquei fazendo muitas dietas, fiquei usando cinta. Eu usava 2, 3 cintas, uma em cima da outra. Aquelas de body, aquela de baixo e uma de calça ainda. Então, eu fazia dieta de todos os tipos. E aí eu comecei a fazer uma dieta low carb na época. E eu me lembro que funcionou muito pra mim, tá? Deu muito certo. Mas eu exagerava um pouco nas proteínas, então o que aconteceu? Eu já tenho uma propensão, eu já sempre tive uma propensão a problemas renais que já é herdado dos meus pais. Então, gente, quando meu filho tinha 2 meses, se não me engano, eu fui internada por causa de dieta, gente. Dieta errada, tá, gente? Não tô falando mal da dieta, não. O que aconteceu, gente? Eu comi tanta proteína, no caso, só comia proteína, né? Eu tirei todo o carboidrato da minha vida na época e formou uns cálculos renais. Então eu fiquei internada 11 dias tentando expelir esses cálculos aí. E foram dias horríveis, difíceis, longe do meu filho. Mas não funcionou e eu precisei passar por uma cirurgia. E aí eu voltei pra casa e, gente, eu juro pra vocês que eu ainda tava feliz porque eu fiquei 11 dias comendo comida do hospital e eu sabia que eu não ia comer tanto quando chegasse em casa, então eu tava satisfeita por ter emagrecido no hospital, gente. E aí, galera, eu afinei um pouco, afinei bastante. Na verdade, eu voltei pros 67 quilos. Mas como eu estava com aquela pessoa, como eu estava com aquele indivíduo, né, e ele estava infernizando a minha vida, ele e a amante, enfim, eu comecei a ficar muito doente, muito, muito doente, mentalmente, psicologicamente, emocionalmente. E a dosagem que até então eu precisava tomar dos medicamentos que eram mais para ansiedade, mais para depressão, começaram a precisar dobrar, 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 dobrar. E quando eu vi, eu já estava tomando aí 13 cápsulas por dia de medicações. Eu acho que eu tomava. Eu não tenho certeza agora, depois eu coloco na legenda qualquer coisa. Mas, gente, e aí eu fui inchando, inchando, inchando. E mesmo tomando muito cuidado, mesmo eu quase não comendo, tá, gente? Comendo pouco, porque comer bem, assim, de vegetais, essas coisas eu nunca fui muito fã. Mas eu comia arroz e feijão, um negocinho assim, comia um pãozinho ali, enfim, uma fruta, alguma coisa assim. Mesmo assim, eu fui só inchando até chegar aos 101. Gente, pra falar a verdade pra vocês agora, nesse momento eu não sei quanto eu peso, tá? Eu sinto que o vídeo, ele aumenta um pouco, me aumenta um pouco, eu percebo isso. Mas eu ainda tenho esse problema com a distorção de imagem, viu, galera? Eu sempre acho que eu tô muito inchada aqui, inchada ali, eu não sei quanto eu tô pesando agora, porque eu não tive coragem de me pesar, gente.
Mas desde que o meu marido atual entrou na minha vida, eu passei a comer bem. No caso, eu não comia bife de fígado, essas coisas. Ele me apresentou essa vida de bife de fígado, de verduras e tal. Então ele meio que me obriga a comer isso. E eu como. Mas assim, eu estou encontrando ainda muita dificuldade para emagrecer. Viu, gente? Eu já tentei de tudo. Sabe o que é de tudo mesmo? Ah, você já tentou de tudo? Sim, gente. Inclusive remédios que eu não falaria pra vocês assim tomar. Eu não acho legal. Mas eu já tentei de tudo. E agora, nesse momento, tô falando com vocês esperando o bendito exame do posto de saúde sair, porque SUS demora pra caramba, pra poder eu ver o que está acontecendo e começar, de repente, um tratamento aí, porque graças a Deus hoje eu consegui me livrar dos remédios, da dependência dos remédios. Eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre isso depois, porque eu sei que quem tá me assistindo, principalmente as pessoas que fazem tratamento e tudo mais, parece que a gente nunca vai conseguir viver sem os remédios, e isso não é verdade. Então, gente, é isso. O vídeo de hoje é basicamente isso. Eu não sei quanto tô pesando agora, mas eu já fui pra academia, eu já fiz luta, já fiz dança, já fiz várias coisas. Eu ainda não consegui encontrar alguma coisa que eu goste, entre aspas, e eu não consegui atingir, assim, uma meta de peso. Tem semana que eu tô bem mais fina, tem semana que eu tô bem mais cheinha. Essa semana eu tô bem mais cheinha. Eu fiquei um tempo sem gravar vídeos aqui pro YouTube, porque eu tava doente, então com essa de estar doente eu precisei tomar alguns corticóides, algumas coisas pra poder ficar boa logo. E aí eu tô inchada agora. Mas, gente, eu, sinceramente, de coração, eu não sei quanto tô pesando agora, mas eu pretendo trazer mais vídeos pra vocês sobre isso, né? Sobre meu emagrecimento e afins. Então, gente, acabou sendo esse o motivo, viu? Os remédios psiquiátricos, eles me incharam muito, me engordaram muito. A gravidez teve alguma coisa a ver ali, sim, e depois a situação de abandono e tudo mais, onde eu descubro o borderline e preciso tomar aquele bando de medicações, mais a minha vida super sedentária aqui em casa, porque eu tinha uma criança pequenininha e sozinha eu não tinha muito o que fazer também, eu não tinha como sair de casa, porque não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha ninguém, então eu fiquei muito presa em casa e aí a gente juntou tudo isso pra formar um bolo fofo. Não, agora é sério, gente. É isso, galera. Se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esquecem de me seguir, quer dizer, de se inscrever, né? Se inscreve no canal, mesmo que, enfim, depois você não venha assistir. Só pra colaborar mesmo, dar uma força, viu, gente? Eu ainda sou uma mãe baixa renda tentando buscar recursos financeiros pra poder criar um filho maravilhoso, que hoje eu tenho que estar aqui. Que tá lá no quarto jogando Roblox, ou sei lá o que eu já briguei com ele porque ele tava fazendo maior barulho enquanto eu tava gravando. Então é isso, galera, eu tô me despedindo de vocês hoje com um grande beijo, um grande abraço, viu? Muito obrigada por quem me assistiu até o final. E eu fiquei muito insegura de fazer outros vídeos, porque os outros vídeos não deram muita visualização, não aconteceu nada, mas sei lá, vai que... Ah, gente, vai que vai, né? Um grande beijo. Continue florescendo, viu, gente? Aqui nesse canal você vai florescer comigo pétala por pétala, então fique comigo. Por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário aí sobre como foi o seu engordamento também, viu, gente? E como tá sendo o seu emagrecimento. E é isso, gente. De uma mãe pra outra, um beijo. Tchau, tchau.